O ser humano adora contar histórias. Nós fazemos isso desde o surgimento da nossa espécie e é uma parte fundamental das nossas interações sociais. Por meio delas, é possível imaginar tramas sinistras como o filme It, ou romances clichês que nos deixam de coração apertado, como em Cartas para Julieta, ou mesmo mundos fantásticos com aspectos físicos e espirituais muito diferentes dos nossos, como na saga do Senhor dos Anéis. Mas por mais diferentes que sejam as fantasias das coisas que vivenciamos no cotidiano, de alguma maneira, elas estão ancoradas na realidade humana, refletindo conflitos e limites aos quais estamos submetidos e que potencialmente gostaríamos de superar. Justamente por isso que, apesar de tudo, a gente pode se identificar com as mais bizarras ficções. Nesse vídeo, queremos falar sobre uma dessas histórias baseadas em mundos fictícios e fantásticos, mas olhando para um aspecto central desse tipo de narrativa e que tem um peso fundamental na construção da sua identidade, a sua geografia. A gente já fez algo semelhante num outro vídeo sobre a geografia de BioShock e a cidade submarina de Rapture, que você pode conferir aqui. Hoje, a gente vai começar uma nova jornada aqui no canal para pensar os elementos geográficos presentes na série Avatar, A Lenda de Aang. A ideia é que essa seja uma introdução de uma série discutindo geograficamente cada uma das nações da série, com um vídeo para cada um dos elementos primordiais que são apresentados no desenho: água, terra, fogo e ar. No entanto, para que isso seja possível, sem cair numa mera descrição simplista de cada nação, nessa introdução, vamos primeiro estabelecer algumas das regras gerais que pautam esse mundo e que vão ser usadas para entender cada um dos elementos. Os limites do mundo material. Nessa missão de pensar o mundo de Avatar sob esse prisma, um primeiro passo importante é então resgatar quais são as leis gerais que permitiram aos autores desenhar esse universo em todas as suas partes, sejam as florestas, os oceanos, as nações e seus habitantes. Antes de qualquer coisa, é importante retomar brevemente algumas noções que também já foram abordadas aqui no canal e que vão ser o nosso enfoque. O que é a geografia? Bom, trata-se de uma ciência que, como qualquer outra, tem uma história e métodos particulares. E como qualquer ciência, também tem um objeto de estudo específico. Nesse caso, o objeto é o espaço vivido pelos seres humanos em suas diferentes escalas, seja num bairro, numa cidade, em uma região ou em uma nação. Se a gente desconsiderar os eventos que ocorreram após o término da primeira série e que se desenrolam na sequência em A Lenda de Korra, esse mundo que é apresentado para nós tem regras bastante rígidas. São 4 elementos primordiais que se dividem em 4 nações: as tribos da água, o reino da terra, a nação do fogo e os nômades do ar. Ou seja, os elementos da natureza são peças-chave que vão influenciar as personalidades, a visão de mundo e mesmo as aspirações políticas dos habitantes de suas respectivas nações. Outra regra muito importante que também tem a ver com os elementos é a existência de dobradores, indivíduos especiais desse mundo, capazes de controlar o elemento de suas respectivas nações. Tais figuras notáveis vão acabar desempenhando papéis centrais para a cultura do seu povo, redefinindo como estes interagem com o mundo. A possibilidade de o Reino da Terra construir enormes muralhas ou a Nação do Fogo dominar a produção de metais só são alguns exemplos de como os dobradores definem a sociedade das quais fazem parte. No entanto, apesar da rigidez, esses limites ficam mais dinâmicos com a existência de uma única exceção à regra: o Avatar. Trata-se de um indivíduo com vários poderes, uma vez que é a única pessoa capaz de se tornar mestre dos 4 elementos. Além disso, sempre que um Avatar morre, um novo nasce em uma nação diferente, conservando no seu espírito todas as experiências de suas vidas passadas, o que faz com que seja também muito sábio e uma referência para todos.
Justamente por isso, o Avatar tem o dever de conciliar os interesses das diferentes nações e manter a harmonia. O mundo espiritual. Podemos dizer que tudo isso que vimos até aqui constitui um primeiro nível do espaço vivido pelas personagens da série. Mas as coisas ficam ainda mais complexas quando pensamos que existe também uma outra dimensão desse universo que é igualmente importante. Além desse mundo sensível que acabamos de comentar, existe um outro imaterial, o mundo dos espíritos. A série aborda relativamente pouco essa questão, deixando com que ele e seus habitantes continuem um mistério. Mas daquilo que sabemos, é importante a relação que existe entre o mundo real e o mundo dos espíritos, que são paralelos entre si. No entanto, não se tratam de duas dimensões separadas e desconectadas uma da outra. Aquilo que acontece no mundo material afeta diretamente o que acontece no mundo dos espíritos, que por sua vez pode influenciar aquilo que acontece no primeiro. Isso fica evidente nas partes 1 e 2 dos episódios Solstício de Inverno, o Mundo Espiritual. Neles, Aang tem que lidar com um conflito entre um espírito que aparece repetidamente para atacar e destruir uma vila. No entanto, conforme o episódio avança, a gente descobre que, na verdade, isso ocorre porque há um desequilíbrio entre os mundos, relacionado com a queimada de uma floresta próxima pela Nação do Fogo, o que perturbou muito os espíritos. Aqui fica clara a interconexão entre essas dimensões. Bom, então temos até aqui que o espaço desse mundo é formado por 4 nações baseadas em 4 elementos e que são influenciadas, mas também influenciam, uma dimensão paralela imaterial que é o mundo dos espíritos. O que falta então para a gente completar esse quebra-cabeça? Bom, a autora de livros infantis e infanto-juvenis Kate Messner diz em um vídeo para o canal TED-Ed que um caminho para se pensar um mundo ficcional é o de delimitá-lo no tempo e no espaço. Bom, nós não estamos criando nenhuma nova narrativa aqui, mas uma vez que tempo e espaço são 2 categorias indissociáveis e fundamentais para a geografia, e já estabelecemos alguns dos limites espaciais, falta agora olhar para o papel desempenhado pelo tempo na narrativa. Antes de mais nada, tal qual o espaço, o tempo ao qual nos referimos aqui é o tempo vivido pelos humanos em sociedade. Na série, ele é baseado tanto na figura do Avatar, cuja função nos é dita na abertura de cada episódio, quanto nos movimentos dos cosmos, como solstícios e cometas periódicos, que interferem diretamente no poder das nações. Tudo isso é amarrado pelo ciclo Avatar, que dita a morte e o renascimento de um novo, que nasce em uma nação diferente, marcando tempos de guerra e tempos de paz. Não é à toa que no começo de A Lenda de Aang, descobrimos que o desaparecimento do personagem por um período de 100 anos levou o mundo a um período de guerra e caos. Os vários papéis atribuídos ao Avatar, seja de articulador das diferentes nações ou de ponte entre o mundo material e o imaterial, às vezes podem parecer um pouco desconexos e arbitrários para a audiência. No entanto, ao se pensar o Avatar como a referência de tempo e espaço dessa realidade, não só a gente consegue ter uma visão muito mais completa da série, como a gente também adquire as ferramentas para se pensar uma possível geografia desse universo de ficção, compreendendo seus limites e os seus significados. Agora, quando a gente for analisar as diversas particularidades de cada uma das nações, temos que ter em mente tudo o que a gente discutiu aqui. Ao longo das próximas semanas, vamos lançar o primeiro vídeo sobre as tribos da água. Esperamos que tenham gostado da ideia. Se for o caso, a gente pede que vocês deixem um like no vídeo e se inscrevam no canal. É muito importante para que ele possa crescer e se manter lançando os nossos vídeos toda semana. Até a próxima!